Olá, meu irmão, olá, minha irmã, família de fé, povo amado de Deus, um bom dia, uma boa quinta-feira, né, gente? E hoje, feriado, que alegria poder estarmos juntos nesta manhã, buscando a Deus, buscando ouvir a Deus, buscando entender os planos de Deus, os projetos de Deus para a nossa vida. Bom dia, que a alegria do Senhor esteja no seu coração, que a alegria e a esperança esteja também nos seus pensamentos, que as coisas que estão vindo não possam arrancar de você esse bem precioso chamado esperança, chamada confiança em Deus, né? Não se desarme, mas continue armada com a confiança em Deus. Um abençoado dia. Hoje, quinta-feira, ainda estamos nessa vivência da Páscoa, né? As oitavas da Páscoa. Então hoje é um dia de muita graça, um dia de muita bênção, um dia de fazermos memória de muita coisa que Jesus viveu para que eu e você tivéssemos vida. Quero acolher todos vocês, que alegria poder ver vocês aqui juntos nesta manhã, decididos pelo Senhor, né? Eu quero aplaudir vocês. Isso mesmo, ó, estou aplaudindo vocês que estão decididos pelo Senhor. Que bom que hoje você tem entendido que estar com Deus é o mais importante da nossa vida. Quando mais você vai entendendo isso, mais você vai evoluindo como pessoa e na sua espiritualidade. Rezar não é só para você ter algo espiritual, mas a oração te faz gente. A oração te faz gente de verdade. E é na oração que a gente vê o quanto a gente tem limites e que é a graça de Deus que nos faz avançar. Que bom que você está aqui. Eu louvo e glorifico a Deus pela sua constância. Tô vendo aí, Tati, algumas pessoas, a Rô, alguns irmãos que estão aqui todos os dias, né? Bendito seja Deus pela sua constância. Bendito seja Deus porque hoje você está vencendo muitas coisas no seu coração. Bom dia, Gisele. Bom dia, família de fé. Gente, que delícia ver o rostinho de vocês aí. Que maravilha. Bom dia, Alexandra. Deus abençoe. Isso é crescimento. E o crescimento de um filho, o crescimento de uma família, um crescimento até o nosso, a gente não percebe. Às vezes é quando alguém está longe de nós, que chega perto de nós e diz assim, nossa, como você cresceu, né? Eu estive com a minha irmã e a primeira coisa que ela disse pro meu filho, né, pro Samuel, foi como o Samuel cresceu. E às vezes a gente que está convivendo com ele no dia a dia, a gente não percebe isso. Mas alguém que chega já percebe essa mudança, né? Não só no físico dele, mas também no temperamento, no jeitinho dele. E a mesma coisa eu acredito vocês. Talvez quem está todo dia não tenha visto. Mas daqui a pouco todo mundo vai perceber o quanto vocês mudaram. Pela graça de Deus, mas principalmente pela decisão diária. Pela decisão diária de estar com Deus. Quem está com o Senhor não continua a mesma pessoa. Ele tem essa força de nos transformar, de nos mudar diariamente. Diariamente. Ele faz isso em nossas vidas. A maior mudança que nós podemos sofrer é essa mudança de dentro para fora, que é um processo silencioso e que depois se torna muito barulhento, porque a nossa mudança interior, quando se concretizada verdadeiramente, ela muda muita coisa do lado de fora. Às vezes, quando eu mudo meu cabelo, às vezes, quando eu mudo a cor do meu cabelo, não impacta tanto quando eu mudo uma decisão interior. Às vezes, quando eu mudo a cor do meu esmalte, às vezes, quando eu mudo o estilo da minha roupa, não impacta tanto quando eu mudo e eu tomo uma decisão no meu coração. E eu tenho certeza que tudo que vocês estão construindo, tijolinho por tijolinho, na sua vivência, nas suas práticas de oração, para estar com Deus, vocês vão colher frutos disso. E ainda vocês ainda vão lembrar, gente, e era isso mesmo. Era isso mesmo que eu precisava.
essa constância com Deus. Vamos rezar? Vamos apresentar ao Senhor o nosso dia, a nossa manhã, a nossa quinta-feira das oitavas da Páscoa. Quero acolher também, eu vi aí o rostinho dos meus irmãos da comunidade, vi aí a Andréia, a Elizabeth, eu não sei se tem mais alguém da comunidade aí. Um beijo no coração de vocês, que Deus os abençoe poderosamente. Estou aqui rezando por nós, viu? Então vamos dar início à nossa manhã. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Senhor Jesus, nesta manhã, a nossa vida, os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos se voltam para o Senhor. Tudo vem para a Tua presença. Nós queremos dar glórias a Deus pela ressurreição. Nós queremos dar glórias a Deus pela vitória, pelo resgate, por Senhor ter nos redimido de todos os nossos pecados na cruz. Senhor, derrama sobre mim, derrama sobre nós, sobre este povo que reza comigo nesta manhã, o Teu Espírito. Faça, Senhor Jesus, o Teu Espírito, a luz que vem penetrando todas as trevas do coração desses meus irmãos. Pessoas que hoje, Senhor Jesus, necessitam do Teu auxílio, dos Teus dons. Vem, Espírito Santo de Deus, com a Tua força, com o Teu amor, com o Teu vigor, com as virtudes, com os dons, penetrando no coração deste povo que necessita de Ti. Vem, Espírito Santo de Deus, unindo o coração deste povo à vontade divina. Espírito, o Senhor que soube atuar de uma forma graciosa, de uma forma gloriosa na vida da Virgem Maria, eu te peço hoje, haja de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa na vida de todos aqueles que estão rezando juntos comigo nesta manhã. Dai-nos, Senhor, comunhão, Espírito Santo, dai-nos comunhão. É o que nós precisamos hoje. Há tantas coisas fazendo barulho dentro de nós, há tantas preocupações, há tanta angústia, há tanto desejo, há tanta coisa que vem crescendo que não é de Deus. Por isso nós precisamos do Teu auxílio, Espírito Santo. Retira todo o medo do meio de nós, retira toda a insegurança, dai-nos a segurança de filhos de Deus. Ensina-nos a confiar em Deus como a Virgem Maria. Espírito Santo, eu peço hoje em nome de Jesus, a insegurança na maternidade, a insegurança no matrimônio, a insegurança do desemprego, o medo do desemprego, o medo de começar algo, o medo de dar uma resposta. Espírito Santo, nos liberte nesta manhã. Liberte-nos, Espírito Santo. O medo que tem paralisado, o medo que tem impedido a gente de avançar. O medo que tem nos levado a uma vida de procrastinação. Liberta-nos agora, Espírito Santo. Assim como o Senhor entrou naquele cenáculo em Pentecostes e houve ali uma grande explosão, uma explosão do Teu fogo, queimando, encorajando. Eu peço agora, Espírito Santo, nós estamos num cenáculo virtual, mas nós estamos de coração ardendo, buscando a presença de Deus. Por isso, vem nas casas, nas cidades que rezam comigo neste momento. E haja ali esse derramar, esse movimento do fogo, esse movimento da vida, esse avivamento, Espírito Santo, no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs que rezam comigo nesta manhã. Dai-nos a graça, Espírito, deste batismo no Espírito logo pela manhã, desse inflamado Espírito logo pela manhã. O nosso dia é Teu, Espírito Santo. Eu quero convidar você a entregar o seu dia ao Espírito. Diga para Ele, o meu dia é Teu, Espírito Santo. O meu feriado é Teu, Espírito Santo. As pessoas que eu vou encontrar é Tua, Espírito.
a minha família, os meus filhos, o meu esposo, a minha mãe, o meu pai, a minha avó, meus tios, os meus amigos. O passeio que eu vou fazer hoje é teu, Espírito Santo. Entrega para Ele. Entrega, você que vai ter que trabalhar, diga para o Espírito Santo, o meu trabalho é teu, Espírito. Tudo hoje, Espírito, nós queremos viver conforme está no coração de Deus. E nós só viveremos isso se o Senhor estiver em nós. Dai-nos a graça, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Pega comigo o Evangelho de hoje. Pega comigo o Evangelho de hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, dos versículos de 35 ao 48. Isso mesmo, Flavi, o meu dia é do Espírito Santo, o meu dia trabalho é do Espírito Santo. Amém, minha irmã. Lucas 24, 35 a 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas do coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Versículo 40. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, uma santa euforia vem aqui no meu coração. Oh, meu Deus do céu, que coisa boa. Uma santa euforia. O evangelho de hoje é a sequência do evangelho de ontem. Você que estava aqui rezando comigo ontem vai perceber isso. É sequência. Os discípulos de Emaús então encontraram Jesus. Tiveram uma experiência com ele. E ao ter essa experiência, ao perceber que era Jesus, eles voltam para Jerusalém. Eles estavam então voltando à vida deles velha. Voltando à vida que eles antes de Jesus tinham. Quando eles percebem que Jesus não havia morrido somente, Jesus estava vivo, ressuscitado no meio deles, eles voltam para Jerusalém. Eles retomam a convivência com os apóstolos, com os seguidores de Jesus e diz: nós vimos o Senhor. Nós vimos ele. Vem dizer aqui, né, que eles então contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus. Qual foi o momento que eles reconheceram Jesus? Quando Jesus parte o pão. No momento em que Jesus parte o pão,
O mesmo momento em que nós fazemos hoje memória na Santa Missa, quando o padre parte o pão, né? E a gente canta o quê? Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Naquele momento, na Santa Missa, é aquilo que aconteceu, né? É aquilo que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos de Emaús, quero dizer, corrigindo, né? Com os discípulos de Emaús. Eles reconhecem. Então, quando nós olhamos para o altar e vimos o padre ali, quando ele reclina a cabeça, quando ele parte o pão, e a igreja, a assembleia toda reza, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, é como se nós vivêssemos aquele momento com os discípulos de Emaús. Reconheça Jesus. Então, quando eles reconhecem Jesus, eles vão dizer isso para eles. Jesus mesmo aparece. Pensa, gente. Eles ali contando, né? Imagina, entra na cena, entra no evangelho comigo. Vive esse momento. Veja só, eles estavam ali contando, dizendo para eles, né? Gente, nós vimos, e ele partiu o pão igual Jesus, igual o mestre, né? Igual o Messias, partiu o pão na mesa para nós. Nós temos certeza, era ele. Ele se deu em corpo e sangue, era ele. Imagina aquela euforia, né? Pedro ali olhando, João prestando atenção, e todo mundo ali, meu Deus, o que está acontecendo? E de repente Jesus chega. Porque é isso que o evangelho está dizendo. Jesus então chega nessa hora. E ao chegar nesta hora, Jesus diz: a paz esteja convosco. Qual é o significado dessa frase? A paz esteja convosco. Jesus estava dizendo para eles: eu paguei a conta. Tá tudo certo. Hoje vocês têm acesso ao Pai. O véu do templo se rasgou. Eu trouxe a paz entre a humanidade e Deus. O pecado de Adão e Eva, o pecado dos nossos pais foram perdoados através do meu sangue, através da minha oferta na cruz. A paz esteja convosco. É isso que Jesus está dizendo para eles. Só que veja, no momento da euforia, eles não conseguem entender a paz esteja convosco. Veja que eles ficaram assustados. E não é para menos. Numa condição humana, não tinha ninguém ali num clima espiritual. Não tinha ninguém ali no momento em que estava ali meditando a palavra de Deus. Não, eles estavam eufóricos porque os discípulos de Emaús estavam contando um fato extraordinário, que eles tinham visto Jesus. E Jesus chega dizendo para eles: olha, lembra o que eu tinha prometido? Eu cumpri. Eu uni o céu e a terra de novo. Eu uni o coração do homem ao coração de Deus. Gente, dá vontade de chorar, né? Isso é muito forte. Eu reconciliei a maior briga, a maior guerra entre o homem e Deus, o pecado. Eu uni eles. As costas que vocês deram para Deus, eu fiz as costas voltarem para obedecer e acolher a vontade de Deus. Veja que então, a sequência do evangelho é essa, né? Só beber uma água aqui rapidinho. No meio do susto, Jesus aparece. E Jesus então diz para eles, né? Por que estáis preocupados? Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Versículo 38. E Jesus pergunta para eles: por que estáis preocupados? Porque eles já tinham no coração deles medo. Medo do que eles estavam vivendo era coisa de louco. Medo com o que eles estavam vivendo era coisa da cabeça deles. Medo é insegurança. Mas Jesus é aquele que sonda o nosso coração. Lembra quando você às vezes vai para a tua oração, querendo dar glória a Deus, mas no fundo, você está querendo chorar tuas pitangas, como diz a gente lá no interior de Minas Gerais. Você não está querendo louvar a Deus, você está querendo falar para Deus: Deus, eu estou com medo, né? Eu sinto que o Senhor me pede algo, mas eu não tenho coragem. Deus, eu te glorifico, mas no fundo, a glória que eu quero te dar é um pedido.
Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro, mas no fundo, eu quero contar pro Senhor que eu tô com medo, porque tá tendo problema na minha casa, eu tô percebendo um distanciamento entre eu e meu marido, eu tô vendo meu filho tomando rumo, eu tô vendo que eu não tô conseguindo controlar a minha casa, eu tô vendo que meus filhos estão tomando decisões totalmente diferentes daquilo que eu ensinei eles. No fundo, a gente tá querendo dizer certas coisas para Deus ao invés de louvar. Porque quando eles se deparam com Jesus, eles ficam alegres. A palavra vem dizer para nós que eles estavam alegres. Mas ao mesmo tempo havia dúvida. Assim somos nós até hoje. Isso aconteceu só com os apóstolos? Não. Este evangelho vem dizer o que a gente vive no nosso processo de caminhada com Jesus. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu preciso ser forte, meu Deus, eu preciso ser forte, eu acredito em Deus, eu preciso ser forte, eu não posso deixar a peteca cair, eu preciso ser forte, é isso, tá tudo certo, mas no fundo, a gente não é verdadeiro. Que a gente precisa ser forte, isso é real, a gente precisa ser forte. Mas a verdade precisa ser mostrada para Deus. Nem sempre a gente precisa mostrar para todo mundo o que a gente está pensando e o que a gente está vivendo. Mas para Deus não tem jeito de esconder. Para Deus não tem, não. Ele vê tudo. Ele vê que, na verdade, aquela oração você queria conduzir era de outro jeito. E ele sabe disso. O bonito é isso, ele sabe. E ele acolhe a gente desse jeitinho. Olha o que ele faz. Vede minhas mãos. Vede minhas mãos. Jesus fala isso. Olha, essa frase é forte, viu, Elaine? Tem hora que cansa ser forte. Porque não é pra gente ser forte. Quem é forte é Deus. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque aí eu deixo Deus ser forte em mim. Ser forte é só pra Deus mesmo. Ser forte é só pra Ele. Olha o que Jesus diz. Tocai e vede em mim. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne. Então Jesus aproxima deles e pede algo para comer. E eles dão para ele o quê? Um peixe assado. Depois que ele come o peixe assado, depois que eles convivem ali com Jesus, no versículo 45, quem está com a liturgia ou quem está com a Bíblia, no versículo 45, Jesus diz algo. Jesus faz algo. Jesus abriu a inteligência, a capacidade para eles entenderem. Então, ele abriu a inteligência dos discípulos para eles entenderem o quê? As Escrituras. A palavra que já havia sido anunciada. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Muitas das vezes eu pego a Bíblia, nós pegamos as Sagradas Escrituras para ler e queremos interpretá-la à luz da nossa capacidade. Nós temos um limite de inteligência, um limite de meditação. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele vem, ele abre a nossa capacidade de entender Deus. Entenda isso. Eu não posso só buscar nas Sagradas Escrituras o conhecimento intelectual. Eu preciso buscar nas Sagradas Escrituras a experiência do mistério. Porque é na experiência do mistério que eu prossigo. É quando eu experimento Deus, é quando eu experimento que eu vou. Só o conhecimento não nos faz cristãos. Só conhecer, só saber, ler, ter estudo teológico, só isso não é o suficiente para nos fazer fiéis e nem nos ajudar a converter. O que nos faz mudar é a experiência com a palavra de Deus dentro de nós. E foi isso que os discípulos tiveram. Pela graça, pela intercessão de Jesus, a inteligência deles foram abertas e eles começaram então a entender o que os profetas haviam dito. A memória deles foram ativada para eles lembrarem o que o profeta Isaías
Eles lembraram o que os outros profetas já haviam dito, predito sobre Jesus e a forma com que Jesus iria morrer. Porque eles, gente, não só eles, mas a gente não consegue lembrar de tudo. A gente não lembra de tudo. Por isso que eu faço, gente, o meu diário. E sempre eu tô olhando ele, ó. Olha só, isso aqui tudo, ó. Tá dando pra vocês verem? Olha isso aqui. Isso aqui tudo são coisas que eu anoto todo dia, sobre Jesus na minha vida. E a experiência que eu tive com ele. Eu tenho vários cadernos anotados, né? Isso fora o meu planner, que eu também anoto. Todo dia. Por quê? Porque eu tenho facilidade de esquecer. Você tem facilidade de esquecer. Nós não conseguimos guardar tudo. Mas se eu escrevo, em um determinado momento eu vou lembrando, nossa, eu vivi isso com Deus. Nossa, eu vivi isso com Deus. Deus fez isso comigo neste dia. Então, o que eu estou vivendo hoje é resposta daquilo que eu vivi lá atrás. Nossa, eu fui avisada de que eu viveria isso hoje, então eu vou aguentar firme. É uma fase, é um tempo, logo isso vai passar. Então, veja só, meus irmãos e minhas irmãs, a experiência dos discípulos é a mesma experiência minha e sua hoje. E agora eu quero chamar a sua atenção. Várias vezes você deve ter ouvido uma palavra, um dia aquela palavra te tocou num aspecto. Se você pegar essa palavra hoje, ela vai te tocar de outro jeito. Porque a palavra de Deus é uma palavra em movimento. E Deus sabe como estava o seu dia naquele dia. E Ele sabe como está hoje o seu coração neste dia. Então hoje Deus atualiza. Hoje Deus movimenta a tua vida porque Ele quer trabalhar na medida que você está. Por isso é importante a gente sempre pedir a presença do Espírito Santo antes de ler a Bíblia. Antes de rezar, antes de falar com Deus, vem Espírito Santo e abre a minha mente. Para que eu não fique só nessa superfície, para que eu não fique só no raso, mas que eu possa aprofundar. E veja que Jesus, então, neste evangelho de hoje, ele vem nos ajudar a fazer memória de tudo aquilo que ele já disse para nós. De tudo aquilo que ele já falou para nós. Ao partir o pão, discípulos de Emaús reconheceram Jesus. Jesus então aparece para dizer: eu sou o Filho de Deus ressuscitado. Depois disso, Jesus ajuda eles, abre a inteligência para eles poderem entender tudo que ele já tinha dito. Tudo que ele já havia dito. Jesus está repetindo. Quem se identifica? Quem se identifica? Olha só a Tati Ferreira dizendo: estamos sempre em constância e mudança. Por isso. Lembra como é que você estava o mês passado, dia 21 de março? Aonde você estava dia 21 de março? Fazendo o quê? Você lembra o que você estava vivendo dia 21 de março? Pois é. Por isso é tão importante a gente deixar o Espírito Santo, o Espírito de Deus, movimentar no nosso coração e abrir a nossa inteligência, a nossa memória, para a gente não esquecer quem é Deus. Porque um problema, uma dificuldade, uma notícia, às vezes faz a gente esquecer quem é Deus. Às vezes, uma contrariedade faz a gente esquecer quem é Deus. Só que eu quero te dizer, uma notícia, uma contrariedade, uma decepção não é maior que Deus. O problema familiar que você deve estar enfrentando, um problema com você, um problema de enfermidade, não é maior que Deus. Então não se esqueça quem Ele é na sua vida. Não se esqueça quem Ele é na sua vida. Essa parte do evangelho de hoje que vem dizer: então Jesus abriu a inteligência. Esse abrir a inteligência
é para que eles pudessem ter acesso à identidade de Deus, num aspecto. Quem é Deus? Você precisa entender isso. Quem é Deus na tua vida? Os problemas, eles não vão parar. Eles não vão parar. De maneira nenhuma. Acaba um, começa outro. Termina um, começa... Gente, isso também é o processo da vida depois do pecado. Não adianta a gente fugir disso. Só que como que eu vou viver o dia de hoje? Como que eu vou viver as situações que vão chegar hoje? Deixa o Espírito Santo abrir tua inteligência. Deixa o Espírito Santo abrir teu coração. Deixa o Espírito Santo fazer da tua vida um solo para ele pisar. Deixa o Espírito Santo fazer da tua trajetória um lugar onde ele vai caminhar e vai purificar para a glória de Deus. Feche os seus olhos um minuto. Feche os seus olhos e peça comigo: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Eu quero hoje entender os propósitos de Deus. Eu quero hoje experimentar a confiança em Deus. Não da boca para fora. Abre a minha inteligência, Espírito Santo. Porque o que eu vejo é dificuldades, é problemas, é luta, é decepção. Mas o que Deus tem para me mostrar vai além disso tudo. Deus tem para me mostrar a ressurreição, a vida eterna, o amor, a misericórdia. Abra a minha inteligência e junto com a minha inteligência abra a minha visão profética sobre tudo que eu estou vivendo. Porque tudo que eu vivo não é em vão. Tudo que eu vivo é um grande ensinamento divino para que eu seja melhor, para que eu seja santa, para que eu seja de Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que o seu dia hoje seja de uma pessoa que vai ter e está tendo uma experiência com o Espírito Santo. Amém? Quero lembrar vocês que hoje às 3h nós temos a novena da misericórdia. Estamos aí seguindo em preparação para a grande festa da misericórdia. E às 20h30 nós temos a novena de Santa Giana Beretta Molla. Está sendo maravilhoso. Hoje nós teremos a participação da Maria Célia, que vai também rezar por nós, rezar conosco. Será um momento de intensa intercessão e oração. Amém? De todo o meu coração eu desejo um santo feriado, um santo dia com Jesus, Maria e José. Que a sua vida seja conduzida pela presença extraordinária do Deus vivo e ressuscitado que está no meio de nós. Bom dia com Jesus, Maria e José. Deus abençoe.